Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite aos nossos funcionários, boa noite ao nosso público presente, boa noite a quem nos acompanha através do site oficial da Câmara Municipal, invocando a presença e a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios, na justiça, na democracia e no direito, declaro, em nome do Senhor Jesus, aberta a 14ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva do ano 2018. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu farei a leitura do Salmo número 82 da Bíblia Sagrada. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Lembrando também que hoje nós estamos aqui também em uma audiência pública, onde vamos discutir e votar a diretriz orçamentária, né, da execução, para posterior execução da lei orçamentária do exercício 2019. Vou solicitar então ao nosso secretário, o vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura da ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2018. Ata da 13ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2018. Aos 3 dias do mês de setembro de 2018, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Antônio, foi realizada a 13ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores e, em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Vanderlei Giovanuzzi, a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de agosto de 2018. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações dos pares. Indicação de número 41 de 2018, datada de 31 de agosto de 2018, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que solicita ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica no prolongamento da rua Isilda Helena Giatti Leuteviller, ligando ao bairro Oliveiro Leuteviller, com o bairro Jardim Planalto. Indicação de número 42, datada de 3 de setembro de 2018, de autoria do vereador Newton César Cardoso, que solicita ao prefeito municipal a necessidade de se fazer a limpeza de guias e sarjetas e transformar a rua Boiadeira em uma via de mão única. Não havendo mais indicações a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para as indicações verbais dos nobres vereadores. A vereadora Séfora Faria, no uso da palavra, solicita ao prefeito municipal a necessidade de reparos no sistema de iluminação pública na rua Vasni de Almeida Silva, bem como em outros pontos da cidade, como também no bairro Altos do Tietê, que já faz mais de 2 semanas que estão com problemas de iluminação, já que a falta de iluminação facilita ações ilícitas e criminosas, colocando em risco a segurança dos munícipes que por ali transitam e residem.
Diz também que não está bem divulgado, mas que quem faz as trocas das lâmpadas é a prefeitura, e diz não ver nenhum comunicado claro sobre o telefone em qual é para se ligar para solicitar a troca. Isso é importante de ter. Diz que deu voltas pela cidade e esses problemas com as lâmpadas é bem recorrente. Então, gostaria de pedir e fazer a indicação desses reparos. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 29 de 2018 e do projeto de lei do número 43 de 3 de setembro de 2018, que autoriza o município de Arealva a conceder isenção de ISSQN à Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, CODASP, e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa livre a palavra para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei do número 43 de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 30 de 2018 e do projeto de lei de número 44 de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre a criação da Feira do Produtor Rural de Arealva e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio nos dá a palavra, diz que sobre esse projeto, nada melhor do que uma lei para melhorar o que já existe, que, com novas regras, as pessoas vão ter um melhor cuidado no manuseio dos alimentos que são ali comercializados. E para quem vê e participa da feira, torce para que cada vez mais haja mais produtores ali e que coisa boa, séria, e se ela funcionasse mais vezes na semana. Diz que isso foi uma coisa muito boa para a cidade, que se tornou um ponto de encontro de pessoas no sábado de manhã e vê isso como algo vantajoso para a cidade. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei do número 44 de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 31 de 2018 e do projeto de lei de número 45 de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, do Fundo Estadual Municipal da Pessoa Idosa e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei do número 45 de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 32 de 2018 e do projeto de lei de número 47 de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 47, de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 33 de 2018 e do projeto de lei de número 48 de 3 de setembro de 2018, que revoga a Lei Municipal 1952 de 4 de novembro de 2016, que ampliou a zona urbana do município. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Céfalo nos dá a palavra, diz que esse projeto que chega à casa hoje é uma situação agravante para o nosso município, já que se tem vários loteamentos na cidade, o qual foram feitos de qualquer jeito, sem nenhum planejamento, vindo de gestões atuais e passadas, e que agora oneram os cofres da prefeitura. Diz que vai chegar para eles essa problemática, coisas que foram aprovadas e que terão de ser aprovadas outras leis, como essa de agora. Diz que se houvesse um planejamento do Executivo, tais coisas não estariam acontecendo. Diz não ver
nenhum projeto de loteamento que vise a questão da proteção do meio ambiente. Diz que há problemas desse tipo em vários bairros do município. Então, gostaria que nos próximos projetos que chegarem à casa sobre loteamentos, que o Executivo tomasse ciência e fizesse um planejamento de regras e normas para que se fazer um loteamento. Pois se a cidade tem que crescer, que seja feito isso de forma correta, pensando-se no futuro. O presidente no uso da palavra diz que sobre essa lei a ser revogada, ele juntamente com os vereadores José Eduardo e Maria estavam ali quando esta lei foi aprovada e que foi muito polêmico à época. E o que se tem hoje é que a Constituição de 1988 prevê que os municípios devem criar seu plano diretor, mas isso não é obrigatório para municípios com menos de 20 mil habitantes, como é o nosso caso, e hoje nós temos esse problema. Diz que, apesar que no futuro haja uma lei regulamentando isso, se for o caso, que seja elaborado até mesmo o plano diretor do município, para que se consiga fazer com que os projetos de loteamento sejam mais ordenados. Mas, por enquanto, isso não acontece. Colocará esse projeto em votação. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 48, de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 34 de 2018 e do projeto de lei de número 49, de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 49, de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 35 de 2018 e do projeto de lei de número 50 de 3 de setembro de 2018, que autoriza a Diretoria de Negócios Jurídicos do município a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno valor, dispõe sobre o cancelamento dos débitos que especifica quando alcançados pela prescrição e autoriza o município a promover a solução extraprocessual ou processual através do SEJUSC, com procedimento permanente por meio de regularização dos débitos que especifica. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 50, de 3 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 10 de 2018 e do projeto de lei de número 46, de 27 de agosto de 2018, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi, que determina que os proprietários de animais de estimação que transitem em parques, praças, bosques, praia municipal e demais locais e vias públicas de área alva fiquem responsáveis pela limpeza, remoção e destino adequado das fezes geradas por seus animais. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que a mensagem do projeto foi muito bem elaborada pelo jurídico da Câmara e já diz tudo. É uma lei que nosso município necessita e não tem, e que já existe em outras capitais e funciona. Diz que isso foi um pedido de uma moradora de nossa cidade que foi até ele e falou sobre esse problema e que hoje ele está apresentando esse projeto aos demais vereadores. A vereadora Céfala, nos dá a palavra, parabeniza o vereador Vanderlei pelo projeto e diz que tudo que é ligado aos animais é bem-vindo. Diz que os animais que saem com o dono é problemática, é fácil de resolver, mas e quanto aos animais abandonados, principalmente os existentes na garagem Bosque Municipal? De quem será cobrado a eficácia dessa lei? Isso é sim uma questão de saúde pública. Diz que há um grande problema no Bosque Municipal, onde há muita falta de respeito com a população quanto a isso. Diz que é sim de grande valia esse projeto, tanto quanto era o projeto de castração social, que ela propôs e que
foi infelizmente vetado pelo Executivo. Então, por isso, ela parabeniza o vereador pelo projeto. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 46, de 27 de agosto de 2018. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, convida a todos para a grande festa da Vila Vicentina, que ocorrerá no dia 9 de setembro, com almoço, show e leilão, e que todos possam ajudar. O vereador José Ademir, no uso da palavra, diz que gostaria de fazer um agradecimento pelo resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento à Educação Básica, com nota de 6,7 para o nosso município. Diz que esse é um grande feito para a nossa educação, e com isso agradece o trabalho da Diretoria da Educação, todos os seus gestores, professores e também os alunos, que sem eles essa nota não seria alcançada. O presidente diz também que na próxima sessão será realizada uma audiência pública para a discussão da votação da LDO referente ao exercício de 2019. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e ficam convocados para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 17 de setembro de 2018, e declarou encerrada a presente sessão. A ata está em votação. Vereadora Maria Crepaldi. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Erisvaldo Cavalcante. Aprovado. Vereador Vanderlei Giovanuzzi. Aprovado. Vereador José Ademir. Aprovado. Vereadora Séfora Faria. Aprovado. Vereador José Eduardo. Aprovado. Vereador Nilton Cardoso. Aprovado. Declaro aprovado a ata da 13ª sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2018. Solicitar também ao nosso secretário, por favor, fazer a leitura das indicações dos senhores vereadores e vereadoras. Indicação de número 43 de 2018. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal estudos com a finalidade de disponibilizar sinal de internet Wi-Fi nos postos de saúde e praças do município de Arialva, inclusive nos bairros de Santa Isabel, Marilândia, Ribeirão Bonito e Distrito de Jacuba. Justificativa. A internet se tornou essencial para a vida dos cidadãos, facilitando o acesso ao conhecimento, informações e entretenimento. Assim, indico que seja implantado o fornecimento de internet via Wi-Fi para que os cidadãos arialvenses possam acessar a internet, visando beneficiar a população para acesso gratuito nos pontos públicos do nosso município, uma vez que esses espaços são lugares de convivência e a disponibilização da internet de boa qualidade e de forma gratuita marcará o início de um novo tipo de relacionamento do cidadão com espaços públicos, estimulando a cidadania por meio da inclusão digital. Câmara Municipal de Arialva, 13 de setembro de 2018, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 44 de 2018. Séfora Faria, vereadora Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a possibilidade de recapeamento asfáltico nos bairros Altos do Tietê e na Rua dos Trabalhadores, entre outras que se faz necessário. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária diante da precariedade que se encontra o asfalto nessas citadas localidades, bem como inúmeros buracos também existentes, dificultando muitas vezes o deslocamento de pedestres e de veículos nessas vias. Arialva, 17 de setembro de 2018, Séfora Faria, vereadora. Indicação de número 45 de 2018. Séfora Faria, vereadora da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente ao senhor prefeito municipal a possibilidade de manutenção na iluminação pública nas ruas próximas
as escolas e quadras esportivas, pois encontra as escuras. Ainda indica a divulgação de um número de telefone onde os moradores possam fazer reclamações, pedidos e elogios da iluminação pública. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária diante da precariedade que se encontra o sistema de iluminação pública municipal, principalmente nas vias que se concentra um grande número de pessoas devido às aulas noturnas, e também que se disponibilizando de forma fácil um número de telefone para que a população possa facilmente solicitar a troca de lâmpadas queimadas existentes em diversos locais da cidade. Arialva, 17 de setembro de 2018, Céfara Faria, vereadora. Indicação de número 46 de 2018. Céfara Faria, vereadora, Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a possibilidade de manutenção nos bueiros que interligam Núcleo Damascena, José Dias, João Furquim Neto e Serventuária Vilma Morales. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária diante de muitos moradores reclamam da falta da manutenção nos bueiros, alegam situações críticas em tempos de chuvas, mau cheiro e até mesmo entulhos. Ainda é notável a necessidade de um estudo do setor de engenharia e obras para rever a situação do bueiro situado na rua João Furquim Neto, em frente à residência do senhor Cláudio Donizete Fázio, o qual vem sendo prejudicado a cada chuva, pois a sua casa é invadida com águas que transbordam do bueiro. Arialva, 17 de setembro de 2018, Céfara Faria, vereadora. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para suas indicações verbais. Como não há indicações verbais, nós vamos passar então à ordem do dia. Tem que ler o projeto, né? A mensagem foi lida. Solicitar ao nosso secretário, vereador Vanderlei, por favor, como nós já lemos a mensagem do Executivo número 22 de 2018, que encaminha o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, então nós vamos fazer agora a leitura do projeto de lei número 35 de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019 e da outras providências. Projeto de lei de número 35 de 27 de julho de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro no ano de 2019 e da outras providências. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Arialva relativas ao exercício financeiro de 2019, compreendendo: primeiro, as orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal. Segundo, as prioridades e metas operacionais. Terceiro, as alterações na legislação tributária municipal. Quarto, as disposições relativas à despesa com pessoal. Quinto, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integra a presente lei os anexos de metas, riscos fiscais, de prioridades operacionais, bem como outros exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º. Das diretrizes para a elaboração da execução e execução do orçamento. Seção 1ª. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração das propostas orçamentárias abrangerá o Poder Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais. Primeiro, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Terceiro, promover o desenvolvimento econômico do município. Quarto, reestruturar os serviços administrativos. Quinto, buscar maior eficiência arrecadatória. Sexto, prestar assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e deficiente físico. Sétimo, melhor a infraestrutura urbana. Oitavo, oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial à população carente.
Nono, promover o desenvolvimento do desporto e lazer do município. Artigo 1º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1º, orçamento fiscal; 2º, orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social discriminarão a despesa no mínimo até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos do Legislativo para as pertinentes funções legislativas alusivas ao orçamento. Seção 2 das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 obedecerá às seguintes disposições. Primeiro, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. Segundo, desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as atividades apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. Terceiro, a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Quarto, na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como as perspectivas de evolução do PIB e da inflação do biênio 2017-2018. Quinto, as receitas e despesas serão cursadas a preços de julho de 2018. Sexto, novos projetos contarão com dotação apenas de ser supridos os que se encontram em andamento e, somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físicos financeiros. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 30 de agosto de 2018. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até 30 de agosto de 2018. Artigo 7º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente a 2,5% da receita corrente líquida, conforme o anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 8º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município. Artigo 9º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, 6º da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial ou, sob a classificação econômica, as categorias corrente e de capital. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 65, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, 1º da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 25% para a abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado no caput, 60% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3º da Lei 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no caput, 40% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2018, excesso de arrecadação ou por operações de crédito nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, 1, 2, 4 da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 11º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições às instituições sem fins lucrativos atenderá ao disposto na Lei Federal nº 13.019 de 2014, além de: parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo à beneficiária as seguintes condições: a. Finalidade não lucrativa. B. Atendimento direto e gratuito ao público. C. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. D. Aplicação na atividade de fim de, ao menos, 80% da receita total. Letra E. Compromisso de franquear na internet demonstrativo semestral de uso do recurso municipal repassado. F. Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos devidamente avalizada pelo controle interno e externo. G. Salário de dirigentes não superiores ao do prefeito. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 12º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: primeiro, desde que referentes às ações de competência comum previstas no artigo 23 da Constituição. Segundo, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 13º. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 14º. Até 5 dias após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em face dos seguintes agregados: primeiro, órgão orçamentário; segundo, função de governo; terceiro, grupo de natureza da despesa; quarto, pagamento de horas extras e ocupações de cargos em comissão. Artigo 15º. Será da ampla publicidade das datas, horários e locais de realização das audiências referidas no artigo 48, parágrafo único, 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com antecedência mínima de 10 dias, inclusive com divulgação na página oficial da Prefeitura e na rede mundial de computadores e internet. Artigo 16º. Ficam proibidas as seguintes despesas: promoção pessoal de autoridade e servidores públicos. Segundo, novas obras, desde que financiadas pela paralisação das antigas. Terceiro, pagamento de qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. Quarto, obras cujo custo global supere os valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Quinto, ajuda financeira a clubes e associações de servidores. Sexto, pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio determinado ao prefeito do município. Sétimo, pagamento de horas extras e ocupações de cargos em comissão. Oitavo, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Nono, pagamento de verba de gabinete aos vereadores. Décimo, distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes. 11º, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA,
CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 17º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo único. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados conforme os resultados obtidos na execução da orçamentária. Artigo 18º. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que se trata este artigo será proporcional dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Excluem-se da limitação de empenho as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município. Parágrafo 3º. Serão priorizados recursos para a execução de contrapartidas referentes a transferências de receitas da União e do Estado. Parágrafo 4º. Serão priorizados recursos para o cumprimento das ações enunciadas no anexo de metas e prioridades. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Artigo 19º. O Poder Legislativo, por ato de mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma que se trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta o alcance dos programas legislativos. Artigo 20º. Na isenção dos procedimentos requeridos pela criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do artigo 24, 1 e 2 da Lei Federal 8.666 de 1993. Artigo 21º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia da receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3º. Das prioridades e metas. Artigo 22º. As prioridades e metas para 2019 são as especificadas no anexo que integra essa lei. Parágrafo único. Acompanha essa lei demonstrativa das ações relativas às despesas obrigatórias em caráter continuado, de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 5º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 23º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. Segundo, revogação das intenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, revisão das taxas de forma a adequá-las aos custos dos respectivos serviços. Quarto, atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. Quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5º. Das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 24º. O Poder Executivo poderá encaminhar o projeto de lei referentes ao servidor público, nisso incluído: primeiro, concessão e absorção de vantagens e aumento ou reajuste da remuneração de servidores. Segundo, criação e extinção de cargos públicos. Terceiro, criação, extinção
e alteração da estrutura de carreiras. Quarto, provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Quinto, revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e acréscimos das despesas com pessoal. Artigo 25º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial, de que se trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a convocação para a prestação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. Artigo 26º. Dependentes de transferências da administração direta, as autarquias, fundações e empresas públicas, empresas municipais deverão deduzir em 1% a despesas de pessoal que superou 54% da receita corrente líquida. Capítulo 6º. Das disposições gerais. Artigo 27º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados conforme o cronograma de desembolso mensal de que se trata o artigo 18º desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes haver a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 das dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 28º. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas que, nos termos do artigo 166, parágrafo 9 ao 18 da Constituição, são de execução obrigatória pelo Executivo. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 29º. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados à execução de obras, frota de veículos, coleta e disposição do lixo domiciliar. Artigo 30º. Caso o proprietário da lei orçamentária não seja desenvolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada em cada mês na proporção 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 31º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Areal, 27 de julho de 2018. Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereador Nilton Cardoso. Aprovado. Vereador José Eduardo. Aprovado. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Ademir. Aprovado. Vereador Vanderlei Giovanuzzi. Aprovado. Vereador Irisvaldo Cavalcante. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereadora Maria Crepaldi. Aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei número 35 de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2019 e da outras providências. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para suas considerações finais.
Quero agradecer, então, a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, dos nossos funcionários, do público presente e de quem nos acompanhou através do site oficial da Câmara Municipal. A nossa próxima sessão ordinária será no dia 1º de 10 de 2018 e declaro encerrada a sessão.